Bom dia a todos. Lição da Escola Sabatina. O filho da viúva de Naim. Terça-feira, 25 de outubro. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Quem estava com Jesus? Deus. Com quem que eu e você devem andar? Com Deus. E o que ele estava fazendo? Fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Como é que eu vou curar? Eu e você tem poder de curar. Nós podemos curar a fome, nós podemos curar o frio, a sede, podemos curar a tristeza com um abraço, com uma mensagem, como Jesus fazia. Jesus ministrou pessoas necessitadas e feridas. Jesus pregou para pessoas necessitadas e feridas. Por isso, muitos passaram a acreditar que Jesus era o Messias prometido. Para uma pessoa ministrar pessoas necessitadas e feridas, ele tem que fazer várias coisas. E você não quer dar carona para um irmão. Às vezes porque o irmão está suado, saiu da igreja suado. Aí você vai para sua casa, você vai almoçar, não sabe se seu irmão está com fome, com sede, com frio, triste, enfermo. Essa é a nossa missão, irmãos, fazer o que Jesus fez. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se houvesse lamentos de enfermo. Onde Jesus passava, não tinha lamento, não tinha enfermo. Ele se preocupava com as pessoas. Ele andava olhando para o lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, buscando pessoas para ele ajudar. Muitas pessoas foram até ele, mas muitas pessoas ele foi atrás. Essa é a nossa missão. Nós temos que ir atrás das pessoas para salvá-las. Porque Jesus por elas havia passado e lhes tinha curado os doentes. Não tinha aldeias que tinham mais doenças, ele curou todos. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia, compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Vou ler de novo. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestiu-se da natureza humana para poder realizar as necessidades humanas. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas se sentiam atraídas a ele. Então Jesus ia atrás de todos. Ele não escolhia. E ele não tinha negócio de estar puxando o saco de ninguém. Fulano de tal é o pastor, fulano de tal é o ancião, fulano de tal faz isso, fulano de tal prega bem. Não tinha negócio de ser rico, ser pobre. Para ele, quer dizer, tinha. Ele ia atrás dos pobres e necessitados. E muitas vezes nós não damos ouvidos para essas pessoas que estão necessitando. Em Lucas 7, 11, 17... tem a mensagem dessa viúva, que Jesus viu ela chorando, parou e ressuscitou o seu filho. E a pergunta número 3 aqui diz assim: que diferença importante existe entre o que aconteceu nessa ressurreição e nas que vimos ontem? Ontem foi a lição onde Jesus ressuscitou 2 pessoas, mas os seus familiares teve que ir atrás de Jesus pedir. Só que o contexto aqui é diferente. Durante seu ministério na Galileia, Jesus curou os doentes e expulsou demônios. Certa vez, ele e seus seguidores estavam se aproximando dos portões de Naim. Naim era a cidade. Quando um cortejo fúnebre passava. Quantas vezes nós vimos pessoas necessitadas passando na nossa frente? E nós trata aquela pessoa como cachorro, como um bicho, como um animal. Fazemos. Um mendigo, um morador de rua, um pobre,
E Jesus fez o quê? Quando passou alguém enfermo na sua frente que estava precisando de alguma coisa. Jesus, no caixão aberto estava o filho único de uma viúva que chorava inconsolavelmente. Irmãos, o contexto dessa história aqui, o que era uma viúva? Essa viúva ia fazer o que agora? Viúva, não tinha marido. Ela só tinha seu filho que sustentava tudo. E agora ela estava o quê? Só. Jesus fez o quê? Jesus lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Não podia tocar no caixão, irmãos, não podia tocar no morto. Nós vamos ver aqui no contexto final que isso era uma abominação naquela época, para as pessoas pagãs. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno, levante e ande. Eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. A presença de Jesus mudou o cenário e muitas pessoas que testemunhavam o milagre sabiam não apenas que algo surpreendente havia acontecido, mas que alguém especial estava entre eles. Chamavam-no do grande profeta. O que as pessoas falam de mim e de você? O que mostra, o que me salva não é as minhas obras, não. Mas o que mostra que eu sou um verdadeiro cristão são minhas obras. Eu não vou salvo por elas. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Mas para mim mostrar que Jesus me conquistou, que eu entendi a palavra dele, essas são as minhas obras que vou mostrar. Não para me vangloriar, para gloriar Deus. A viúva fenícia e a sunamita pediram ajuda, mas a viúva de Naim foi ajudada sem que ele sequer pedisse. Isso significa que Deus cuida de nós, mesmo quando somos incapazes ou nos sentimos indignos de pedir ajuda a Ele. Jesus viu o problema e o tratou tão típico dele, o seu ministério. Então a viúva não pediu. Irmãos, uma coisa que eu sempre assisto vídeos de lição e que eu acho assim que deveria ter era a resposta. Aqui está perguntando qual é a diferença, que diferença importante existe entre o que aconteceu nessa ressurreição e na que vimos ontem. É importante responder isso aqui, porque tem pessoas que não conseguem, porque o inimigo não quer que você aprenda da palavra de Deus. A diferença é que a viúva, que a fenícia e a sunamita foram pedir ajuda a Jesus. E a diferença da viúva de Naim é que Jesus viu o sofrimento deles. E aqui fala bem assim no final, a verdadeira religião envolve cuidar de órfãos e viúva, que está em Tiago 1:27. Embora não possamos fazer milagres, o que podemos fazer para ministrar aos que sofrem? Faça essa pergunta a você mesmo. O que você pode fazer? O que você pode fazer para ministrar, para fazer o que Jesus fazia? Você não pode fazer milagre. Você não pode ressuscitar, porque nossa fé é pouca. A Bíblia fala que se a minha fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu moveria as montanhas. Mas como nós somos muito pecadores, e só iremos ser salvos pela misericórdia de Deus, a gente não consegue. Mas você pode matar a fome, você pode matar a sede, você pode dar um abraço, você pode livrar uma pessoa do suicídio, com apenas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço, Jesus te ama, eu também te amo, vem aqui em casa, vamos comer, toma um banho aqui, entendeu? Você pode fazer diferença. Mostre que você é filho do rei e mostre que você é feliz e satisfeito porque ele morreu na cruz por você. Porque quando eu e você negligencia o que Deus pede na Bíblia, nós estamos falando que Jesus morreu em vão na cruz por mim e por você. Tenha um bom dia e até amanhã.